Hoje o tema da nossa ministração é o maior legado. Diga maior legado. Então o que é ou que vem a ser o maior legado? Legado é aquilo que você vai deixar para a posteridade. O que você vai deixar para a posteridade? Se pelo menos você é pai, você tem pelo menos um filho ou outro, alguns filhos para deixar para a posteridade. Mas alguns fazem coisas relevantes. Eu vou começar a falar de alguns personagens bíblicos que foram chamados com o propósito de deixar um legado. Por exemplo, qual foi o grande legado de Moisés? Libertar o povo do Egito. Qual foi o grande legado de Josué? Entrar na terra prometida. Qual foi o grande legado de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. Qual foi o grande legado de Paulo? Levar o evangelho a todas as nações. E assim, cada um personagem da Bíblia tem um chamado específico, tem um legado específico. Mas hoje eu quero falar do maior legado. Qual é o maior legado? Aquele legado que eu até falei lá, deu um spoiler, que 40 mil anos depois, o seu legado, se você entender hoje, o seu legado ainda vai estar falando. Diga amém. Diga, eu quero esse legado. Eu quero esse legado que fale por mim 40 mil anos depois. Diga. E este legado é uma ordem de Deus. Deus deu uma ordem. E para quem que ele deu essa ordem? Para Abraão. Mas você, já ministramos aqui bastante, você está afiado em Romanos, quando nós afiamos que os verdadeiros filhos de Abraão não são os descendentes de sangue quer dizer avião, misericórdia. Acho que é para me viajar já. Não são os descendentes de Abraão, não são de sangue, mas são aqueles que têm a fé no coração. Você tem a fé de Abraão no coração? Diga amém. Então você é filho de Abraão. Então os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm a mesma fé de Abraão. Se tem a mesma fé de Abraão, são herdeiros de Abraão, com direito à mesma promessa feita para Abraão. Mas se tem direito à mesma promessa, tem direito a obedecer também o mesmo mandato de Deus. Diga amém. Então Deus dá uma ordem tremenda para Abraão, uma ordem que vai prevalecer. E pasme você. Você sabia que por fé, tá? Você vai ver esse legado? Diga amém. E eu digo que por fé, Abraão viu esse legado que eu vou falar. Mas que legado é esse, pastor Roberto? Então vamos logo para o texto. O texto está em Gênesis. Vamos trabalhar bem devagarinho. O texto está em Gênesis 18, apenas os versos 18 e 19. Gênesis capítulo 18, versículo 18 e versículo 19. De um por um, bem devagar, e você vai ver que Deus deu uma ordem para Abraão. Se você é filho da fé, herdeiro da mesma promessa, se Deus deu ordem para Abraão, essa ordem também é para você. Então vamos lá, vamos ver que ordem foi essa que Deus deu para Abraão. Que chamado foi esse? Gênesis 18, 18, por enquanto. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então até aí é uma promessa para todos. Você recebe? Diga amém. Deus está dizendo, 18, 18, já tinha chamado Abraão em Gênesis 12. Mas no 18, 18 ele está ratificando. Ele está reiterando, ele está dizendo, olha, visto que Abraão foi chamado para ser uma grande e poderosa nação, e em Abraão serão benditas todas as nações da terra. Diga amém. Amém. Então em Abraão, eu e você seremos benditos, seremos abençoados. Diga glória a Deus. Mas o chamado está no 19. Que chamado é esse, pastor Roberto? Que eu leio essa Bíblia, já leio isso várias vezes, nunca vi isso.
Você vai ver hoje. Então vamos ler agora 18 e 19. Bem devagarinho para a gente entender, você verificar, entender qual é a ordem para Abraão e para você. 18 e 19, né? Ou só o 19? Só o 19. Tá. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então o 19, Deus diz que tem ordenado a Abraão para que ele traga uma palavra, para que fique, depois o Ivan vai repetir, você vai ver, se é o que eu estou dizendo. Ele ordena a Abraão para que ele traga uma palavra, para que fique depois dele. Em outras traduções diz, depois dos seus filhos, depois das suas gerações, essa palavra tem que permanecer. Olha só, Abraão vai morrer e a palavra de Deus vai ficar em Abraão. Ele está ordenando para que fique esta palavra, essa promessa, para que fique depois de Abraão. E qual é a promessa que ele ordena? É que para depois de Abraão, os descendentes de Abraão, você está se vendo aí como descendente de Abraão? Diga amém. Amém. Os descendentes de Abraão possam guardar esta palavra. Qual é a palavra? É a Bíblia. Qual é a palavra? É a ordem de Deus, é os mandamentos de Deus. Agora vamos escutar com bastante calma, para você degustar e entender se Deus ordenou ou não ordenou a Abraão, para que tivesse uma palavra, não para os dias dele, não para o momento dele, mas para que ficasse na sua posteridade, para que ficasse depois dele, nas gerações futuras, essa palavra, essa ordem fosse continuar reverberando, continuar soando, existindo, falando, ministrando nos corações dos nossos descendentes. Agora escute de novo o 19, bem com calma, já marque na sua Bíblia aí, se essa ordem é para Abraão e para você como descendente de Abraão. Lê o 19 com mais calma ainda. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, depois que Abraão parou de existir, até hoje, essa palavra ainda está valendo, essa ordem de Deus. Porque Deus não disse para Abraão, não, disse: Abraão, estou te dando essa ordem para te cumprir nos teus dias, mas que essa ordem fique depois de ti, nas tuas gerações futuras. E pasme você sabia que Abraão viu isso se cumprir mesmo por fé? Abraão é como se ele olhasse pelas dobras do tempo, as dobras dos anos, dos séculos, e ele olhasse lá no futuro, olhasse lá para o Brasil, olhasse lá para Manaus, olhasse lá para Jesus me deu, o ano de 2025, e visse você e eu aqui na base 14, complementando, continuando o chamado de Abraão, continuando a ordem que Deus deu para Abraão. Você quer que eu lhe mostre onde Deus fala com Abraão e ele mostra o futuro para Abraão? Diga amém. Então vamos ver na Bíblia. Hebreus 11, versículo 13. Vamos lá devagar. Hoje nós vamos citar alguns versículos. Versículo 11, 13. Deus diz que Abraão viu pela fé essas promessas se cumprirem na minha vida e na sua vida. Diga amém. Você está acompanhando? Você está anotando os textos? Diga aleluia. Então qual é o texto que eu falei? Hebreus 11, 13. 11, 13. Então vamos ler. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas,
mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos esses, a Bíblia diz assim, Hebreus 11:13, quem são todos esses? Todos os heróis da fé. Você acabou de dizer que você é filho de Abraão pela fé, isso é verdade? Diga amém. Então você é um desses desses mais heróis aí que está aí, Hebreus 11. Hebreus 11 são os heróis da fé. Todos os heróis da fé não receberam em vida a promessa. Isso é que é fé. Porque os da fé não precisam ver, eles precisam o quê? Crer. Fé não é ver, é crer. Então todos eles não receberam em vida as promessas, mas creram pela fé que viram as promessas se cumprirem na vida dele. Qual foi a grande promessa para Abraão? Para que ele cumprisse depois dele a ordem de Deus para levar o evangelho a toda criatura. Em Hebreus 11:13 diz que Abraão, como todos os heróis da fé, não viram acontecer nos seus dias, mas pela fé, viram mesmo que de longe, lá em 2025, viram lá na Igreja Base 14, uma igreja que professa e confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele viu se cumprindo por fé todas as promessas. Quem foi que disse que você vai receber em vida as suas promessas? Se você receber, glória a Deus, aleluia e amém. Mas se Deus prometeu, vai se cumprir. Agora é com você vivo? Não sei. Sei de uma coisa, vai se cumprir. Diga aleluia, glória a Deus e aplauda ao Senhor. Aleluia! Pastor, e que história é essa de 40 mil anos, pastor Robert? Quer dizer que se eu tiver um legado hoje, pode reverberar até 40 mil anos depois? Vai. Então me dê o texto de novo, pastor Roberto. Eu gosto quando a Bíblia fala. Ah, é? Então anote de novo aí. Êxodo, capítulo 20. Diga Êxodo 20. Êxodo 20 são os 10 mandamentos, tá? Êxodo 20, versículo 5. Eu vou citar. Eu vou citar depois o Ivan só lê. Só para confirmar que é o que eu estou falando aqui, eu não estou chutando, não estou inventando. Êxodo 20, versículo 5 diz assim, Deus falando para você hoje, nesta noite. Ele diz assim, eu sou Deus zeloso, que visita... Não, só estou citando. Depois o Ivan vai ler. Eu sou Deus zeloso, que visito a maldade do pai pelo filho, até a terceira geração. Tem outra tradução que diz assim, eu sou Deus zeloso que amaldiçoo o pai pelo filho até a terceira e quarta geração. Mas, presta atenção, a promessa, mas abençoo aqueles a quem amo até 1000 gerações. Aquele que Deus ama, ele abençoa até 1000 gerações. Abraão era muito amado de Deus, diga amém, se é. Eu posso dizer então que Deus abençoou Abraão por 1000 gerações, posso dizer isso? Amém. E qual é o tempo de uma geração, me pergunte? Uma geração, o tempo de uma geração, segundo a Bíblia, são 40 anos. Diga, o tempo de uma geração, segundo ou à luz da Bíblia, tem a duração de 40 anos. Onde é que tiraram isso? Os teólogos tiram isso do deserto. Deus trouxe o povo através de Moisés, da terra do Egito, você conhece, mas o povo murmurou. Diga, a murmuração atrasa a bênção. E aí Deus disse assim, para aquele povo que murmurou, todo esse povo não vai herdar, mas vão morrer no deserto. Foi a palavra deles, tá? Moisés nos tirou do Egito para morrer nesse deserto. Ah, é assim que tu quer?
É assim que tu está falando? Pô, assim do jeito que tu fala vai ser. Deus amaldiçoou e todos morreram. E Deus diz assim, da geração de 20 anos para cima, todos morrerão. Você conhece que até teve uma exceção? Quem entrou na terra de Canaã? Os velhos, quem foram? Josué. Somente Josué e Caleb, que tinha acima de 20 anos. O que era 20 anos? Diga, o que era 20 anos? Era o tempo que o homem estava preparado para ir para a guerra. Hoje é 18, né? Tiro militar que a gente tira. Mas naquele tempo era 20. De 20 anos para cima, todos morreram. Se você quiser conjecturar para os dias atuais, eu fui no site GPT, antes a gente ia no Google, agora a gente vai no chat GPT. Qual é o tempo de duração dos brasileiros? Aí o chat disse, olha, 76 anos. Então 20 anos continua, de 20 anos para 76 dá quanto? 56. 56 anos talvez seja a duração. Então o que significa hoje? Daqui a 56 anos, todos os acima de 20 anos, você tem acima de 20 anos, diga amém, estarão mortos, com exceção, se tiver algum Josué e Caleb, né? Que tem exceções, né? Mas todos, porque a média, qual é a média? 76, tá? Então, se Deus abençoou 1000 gerações, 1000 vezes 40 pela geração da Bíblia, dá quantos anos? Então Deus abençoa Abraão, ou abençoa aquele que ama até 40.000 anos. Se você é um amado de Deus, o seu legado vai durar, vai perdurar, vai permanecer por 40.000 anos. Diga amém, aleluia. Ok, mas deixa o Ivan ler, né? Que eu disse que eu só citei o texto, tá? Mas o texto que eu citei, que agora o Ivan vai ler de verdade, Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daquelas que me aborrecem. Aí a promessa completa no 6. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então você tem que amar Deus e guardar os mandamentos. Eu lhe pergunto, você ama Deus? Ama mesmo? Guarda os mandamentos dele? Então você tem um legado de 40.000 anos. Diga amém, aplauda ao Senhor se você recebe. Mas, hoje nós estamos citando bastante a Bíblia, tá? Esse só vou citar, que todo mundo conhece. Porque esse aí qual é o tema? É o maior legado que você pode deixar. Porque você pode dizer assim, pastor, sabe como é que é? Eu sou um homem bem sucedido. Homem porque é pai, mas é para mãe também. Eu sou uma pessoa bem sucedida, então eu quero deixar para os meus filhos, eu quero deixar empresa, eu quero deixar carro. Não, pastor, eu não tenho condições não, mas eu quero deixar estudo, eu quero deixar... Tudo isso é legal, tudo isso é bom, tudo isso é belo. Mas eu estou falando do maior legado. Qual é o maior legado? É a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, em Provérbios 22, 6, ensina, já que é pai e filho hoje, ensina o teu, eu estou melhorando um pouco o texto, tá? Ensina o teu filho no caminho, não é o caminho não, ensinar no caminho, aprenda paz. Se tem algum pai aqui, diga amém. Aprenda pai, é no caminho, não é o caminho não, não é no caminho não. Qual é a diferença então? A diferença é que você tem que ensinar com a sua vida, com o seu testemunho. Pai, não adianta você falar muito, não adianta você pregar muito.
você precisa viver muito. Se você não conhece a Bíblia toda, mas se conhece um pedacinho, mas se você vive esse pedacinho, você está de parabéns. Então a Bíblia não é para conhecer, a Bíblia é para viver. Você precisa, se você falar para o seu filho, ele vai te obedecer no que tu faz, não é no que tu manda não. Você é uma janela que teu filho olha todos os dias. Ele vê as coisas acontecerem. Será se o meu pai, o tema aqui é pai hoje, tá? Será se meu pai é um homem de caráter? Será se meu pai é um homem que não mente? Será se meu pai é um homem que não tem gato na minha casa? Que você diz, meu filho não roube. Ele rouba uma caneta, um lápis, uma borracha no colégio, você bate nele e está certo mesmo, não tem que roubar mesmo não. Mas aí você dá o exemplo qual? Você mete um gato. Na sua casa não tem um gato, tem um tigre, tem uma onça roubando a energia. Aí tu quer dar conselho para o teu filho, tu quer ensinar e não vive? A Bíblia diz em Tiago 2,22, seja não somente ouvintes, mas seja praticantes da minha palavra. Você não pode só falar, você precisa viver. Seu filho vai aprender com você quando você viver. Quando você se acordar cedo para trabalhar, aí ele vai querer ser um homem trabalhador, porque dizer, meu pai se acordava cedo, me acordava, porque ele se acordava cedo e ia trabalhar. Não via meu pai 10 horas da manhã dormindo e brigando comigo, querendo que eu trabalhasse. Irmãos, não é faça o que eu digo não, é faça o que eu faço dando exemplo. Ensina o menino, ensina o teu filho no caminho que deva andar, e ainda quando ele ficar velho, mais tarde, ele não vai se desviar dele, porque tu ensinaste com a tua vida, com o teu viver. Diga amém, aleluia, aplauda o Senhor, se isso é verdade na sua vida. Pastor, e se não é? O Senhor trouxe o dia dos pais para mexer comigo. Se converta hoje, irmão. Todo dia é dia de se converter, só não tem mais dia quando você morrer. O dia que você morrer, aí não tem mais jeito. Aí, ao homem, já que o tema é papai, né? Ao pai está ordenado morrer somente uma vez. Depois disso segue o juízo. Provérbios 9:27. Então, mas enquanto você está em vida, você não é Gabriela, que nasceu assim, viveu assim, vai ser sempre assim, Gabriela, não. Você não é Paulo, que nasce torto e morre torto, não. Você pode se endireitar hoje, se você quiser. Contanto que você pegue essa palavra, aplica essa palavra no teu coração. Meu Deus, Deus me trouxe ali no dia dos pais, eu pensei que era um dia de festa, eu pensei que ia ganhar até uma lembrança, mas o pastor baixou a lenha. Ele apausentou. Então quem sabe não é para você essa palavra. Para você mudar de vida, mudar de direção, mudar esse teu caminho torto. E aí eu falei do gato, mas pode ser qualquer outra coisa. Você compra e não paga. Você mente. Aquele tempo, hoje é até o celular mais difícil. Mas no tempo era o telefone grande, tocava, o pai perguntava baixinho, pergunta quem é. Aí era fulano de tal, não, diz que eu não estou, diz que eu não. E quem dizia isso era o filho. Aí que caráter você está produzindo no seu filho? Ah, pastor, mas domingo eu venho para a igreja. Domingo tu vem para a igreja? Amém. Mas tu precisa. Domingo passado que eu me enchei o culto é. Quem lembra? O culto é contínuo, diga o culto é contínuo. Ah, foi na vigília que eu me enchei. O culto é contínuo, o culto nunca acaba, irmão. Então você sai daqui, então aqui eu sou santo, santo, santo. Sou Deus purinho aqui na terra. Sair daqui eu sou o maior pecador do mundo. Não, está tudo errado, gente.
Se Deus voltar quando tu estiver lá fora. Quando tu estiver dentro da igreja, tu vai direto para o céu. Glória a Deus. Se Deus voltar quando estiver no culto. Pastor Roberto pregando. Mas estiver lá fora. Então o culto, como é que é o culto? Contínuo. É todo tempo, o culto não acaba. O culto não acaba em casa, não. Então você precisa se converter. Aprenda uma coisa. Vou parar mais um texto. Hoje eu disse que ia ministrar rápido, que era festa. Dia de festa eu gosto de ministrar rápido. Mas ainda vou para mais um texto. Mas aprenda uma coisa. A conversão. Repita por mim. A conversão, diga. Para a salvação é somente uma vez, diga. Então aceitou Jesus, está salvo e acabou. Ah, pastor, não precisa aceitar Jesus 10 vezes. Não. Para a salvação, que é a doutrina da soteriologia, porque no grego salvação é solter, é salvação. Para a salvação é só uma vez. Agora, para conversão diária, é todos os dias. Todos os dias você tem que se analisar. Senhor, o que eu preciso hoje mudar? O que eu preciso me converter hoje? A palavra grega para conversão, para salvação, no grego é metanoia, é mudança de direção. Você vai numa direção errada, você vai em direção ao abismo, você vai em direção para o inferno, aí você, se converte e muda de direção. Conversão. Você muda de direção e muda para melhor. Então, todos os dias, você deve se examinar, você deve olhar para dentro de você, o que eu ainda preciso melhorar, o que eu preciso mudar, o que eu preciso me santificar, o que não é para me salvar, não é para ir para o céu, não. O céu só é uma vez. Se salvou, é o exemplo do ladrão da cruz. Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Se converteu, se salvou, mas vai chegar ainda cheio de mazela, cheio de pecado, cheio de problema, cheio... Não, então vai se convertendo dia após dia. Senhor, olha para dentro de mim, Senhor, e vê se existe caminho mau, e me guia pelo caminho da justiça. Vai tirando, tira de mim tudo que precisa ser tirado na minha vida. Meu Deus, muda o meu comportamento, muda os meus pecados, o meu egoísmo, essas coisas de errada que eu ainda tenho. E se você tiver coragem, agora só um pai de coragem, você tem um pai de coragem, diga amém. Mais alto, um pai de coragem, diga aleluia. Você quer mudar mesmo de verdade, diga amém. Pergunte a sua mulher o seu defeito que ela lhe diz. Pergunte aqui não. Não vai dar problema aqui no culto não, tá? É em casa, lá no quarto. Minha filha, se você chama sua mulher de filha, tá? Minha nega, meu amor, meu bem, não sei, do jeito que você chamar aí, tá valendo. Minha princesa, minha velha, né, já que é homem que vai chamar para mulher. Aí ele vai dizer, tá trancado o quarto aí por menino não escutar? Tá, tranca o quarto. Diga meu defeito aí. Ou então não diga tudo não, para não me ofender muito pesado não. Diga meus 2 piores que eu prometo que eu vou me esforçar. E ore comigo para você me ajudar. Ela vai te dizer na tua cara, como diz o ditado. Ela vai te dizer na tua lata. E não vai ficar zangado não. Não vai ficar zangado não. Só pergunte se você tiver coragem e quiser mudar. Diga amém se você quer mudar mesmo. Então hoje quando chegar em casa, tranca a porta para o menino não ouvir, né? Mas eu vou para outro texto, é o último, tá? Chega de bater nos pais. Chegar o dia das mães, a gente bate nas mães. Mas vamos para mais um texto. Hoje eu estou ministrando sobre o maior legado do mundo. Legado que vai ficar de geração para geração. Que é a palavra de Deus. Que deve passar de geração em geração. De pai para filho. Até porque Deus diz assim para você, para a sua edificação. Ainda não é esse texto. Deus diz assim para a sua edificação. Salmo de número 127, versículo 3. Os filhos são herança do... Aí eu pergunto baixinho. Pergunto para um pai bem baixinho, mas não espere a resposta não, tá?
Não é para ofender o pai, não. Machucar o pai, não. Diga assim para o pai. Eu vou repetir. Os filhos são herança do... Agora pergunte para o pai. Que herança você está deixando para Deus? Pergunte bem baixinho. Bem baixinho para ele. Não dê resposta não, pai. Só você e Deus. Agora vamos para o último texto para a gente acabar. Chega de bater, né? Salmo de número 78, do 3 até o 6, para a gente acabar. Salmo de número 78, do 3 ao 6, e a gente conclui essa palavra de legado. O maior legado que eu vou deixar para o meu filho. Não é minha casa própria, não é meu carro, não é os estudos, que tudo isso é importante. Não é o terreno, não é o sítio do Rainer, tudo isso é importante. Mas o maior legado é a palavra de Deus. Impregnada, encuca no teu filho, coloca, enquanto ele anda. Amém? Amém? Amém. Salmo de número 78, 3 a 6. Vamos ler o 3 e o 4. Amém. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e seu poder e as maravilhas que fez. Então, o que você ouviu dos seus pais, isso é mais papai crente, mas você que se converteu, o que você tem ouvido e visto? O que diz no 4? Conte para os seus filhos os louvores, o testemunho, o que Deus tem feito na tua vida. Fale para ele, chega ao redor da mesa e diz: hoje eu vou dar um testemunho do que Deus tem feito na minha vida. Deus é bom, e você conta o testemunho, isso vai ficar de geração em geração, os feitos do Senhor na sua vida. Mas vamos para o 5 e o 6 para acabar de verdade. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Então, tudo isso é para dizer que quando você vai falando de pai para filho, filho vai falando para os netos, e aí vai ficar para as gerações futuras. Foi isso que o Ivan leu no 6. Vai ficar para as gerações que ainda virão. Suas gerações que ainda virão vão receber a palavra, desde que você vai passando de pai para filho, de filho para neto, e assim vai, como hoje foi falado, até 1000 gerações. Diga amém, diga eu entendi. Vai ficando em pé e aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Senhor, obrigado, porque o maior legado que podemos deixar, meu Deus. Agora talvez eu esteja trazendo uma palavra para aquele pai mais humilde, que não talvez tenha posses materiais, talvez que não tenha bem nenhum. Meu Deus, o maior bem não é aquele material, não é a casa, não é o carro, não é o estudo, mas é a vida, é o testemunho, é a tua palavra. Meu Deus, nos ajuda, como diz em Deuteronômio 6, encuca a palavra no teu filho enquanto ele anda, no sentar, no levantar, encuca. Meu Deus, nos ajuda a passar de geração em geração, que possamos ser exemplo, que possamos ser paradigma, que possamos ter testemunho. Meu Deus, que não seja o que a gente prega, que não seja o que a gente fala, mas que seja o que a gente vive. Se a pessoa chegasse com o Big Brother lá no escondidinho da tua vida, do teu quarto, da tua empresa, do teu negócio, e olhasse para você, o que ele iria encontrar? Ele ia encontrar um testemunho de fé que alegra, que agrada ao Senhor, ou ia encontrar uma vida totalmente triste,
Meu Deus, em nome de Jesus eu oro para que os pais aqui hoje representados, eu oro pela geração dos filhos que vão ser pais no futuro, eu oro para que eles possam ter testemunho, eu oro para que eles possam praticar a tua palavra, eu oro para que eles possam viver a tua palavra e que possamos deixar de geração em geração o maior legado, o testemunho, a vida de Deus, que é quando aquela mulher olhou para Eliseu, pelo andar, pelo proceder, ela disse: eis que esse homem é um grande homem de Deus. Que as pessoas vão olhar para nós como pais hoje, veja para nós e diga: eis que nessa casa, eis que nesse trabalho, eis que nessa empresa, eis que nesta rua, eis que nessa igreja tem um grande homem de Deus. Que seja assim na sua vida, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E aqueles que ainda não estão, meu Deus, como diz a promessa que Deus fez para Davi, quando Davi em pecado disse: ainda que a minha casa não esteja tal para como o Senhor, mesmo assim Ele tem uma aliança comigo, uma aliança eterna. Obrigado por essa aliança eterna, mas nos ajuda, meu Deus, que cada pai esteja nesses dias de festa, sondando, olhando para dentro deles, meu Deus, ver se existe caminho mau e nos guia pelo caminho da justiça. Queremos ser pais melhores, queremos ser filhos melhores, queremos ser homens melhores, queremos ser pessoas de honra aqui na terra. Nos abençoa, fica conosco e permanece conosco em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, aleluia. E vamos louvar o Senhor com a bênção. Que o Senhor abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que a bênção